chamado pelo Senhor. E a palavra que você vai ouvir aqui essa noite não é a palavra que o evangelista vai estar pregando, que o evangelista escolheu, mas foi segundo a vontade de Deus. Eu quero que você pergunte nesse momento para a pessoa que está do seu lado. Pergunte para ela: você sabe como vencer todas as situações da sua vida? E aguarde a resposta. Então, perceba algum sorriso. Pergunte para a pessoa que está do outro lado agora: e você sabe como vencer tudo na sua vida? Todas as tribulações, provas? Não? Eu vou falar que essa noite você vai sair com essa resposta. O texto de Mateus que eu iniciei é um texto muito conhecido. Por sinal, Jesus iniciou ali então a convocação dos discípulos, das pessoas que iriam seguir. Se vocês não sabem, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho também de João conta exatamente a história de Cristo, a história de tudo que ele fez, de todos os seus milagres, de tudo aquilo que ele executou quando ele esteve aqui nessa terra. E então, tudo começa de início. E o que me chama a atenção, que primeiro ele chama o homem chamado Pedro. E o que me chama mais a atenção ainda, que ele termina com um homem chamado Pedro. A palavra do Senhor fala que ele se aproxima de Simão, também conhecido como Pedro, e do seu irmão. E a palavra do Senhor fala que Jesus então vai até aqueles e fala assim: ei, pescadores, a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens, não mais de peixe. E a palavra do Senhor fala que eles tiveram uma reação que talvez muitos de nós jamais teríamos. Eles largaram tudo aquilo que eles construíram durante a sua vida. Eles largaram aquilo que eles mais tinham estimado na sua vida. Estudando um pouco mais a palavra de Deus, a história diz que Pedro não era simplesmente um pescador. A história diz que Pedro, ele tinha uma empresa de peixes, de pescaria. Ele era uma pessoa muito aprofundada e conhecedora daquilo que fazia. Ele tinha pessoas que o serviam, ele tinha empregados. Mas o que me chama a atenção é que ele não liga para o que ele tem. Ele ouve a voz de uma pessoa que ele nem conhecia, porque a palavra do Senhor fala que ele foi o primeiro a ouvir aquele chamado. Mas mesmo assim, a palavra de Jesus penetrou naquele coração, e ele sentiu que aquele homem era um homem diferente de todos aqueles que ele já tinha ouvido. E no mesmo instante, a palavra do Senhor fala que ele largou o que ele fazia, largou o que tinha, largou a sua casa e seguiu a Jesus. Talvez aqui está um grande princípio da palavra do Senhor. Muitas das vezes as coisas param de acontecer na nossa vida, ou muitas das vezes não acontecem, porque a verdade é que ouvimos muitas vezes a palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus quando acordamos. Quantas mensagens maravilhosas nós ouvimos nos cultos, nessa igreja. E sabe o que nós fazemos com a palavra que nós ouvimos? Simplesmente guardamos por um instante, mas depois deixamos que as nossas mentes, que as nossas ideias, que os nossos achismos guiem a nossa vida. Eu tenho a vida de Pedro como um bom exemplo. Eu tenho a vida desses homens que largaram tudo o que tinham para seguir a Jesus como um bom exemplo. Ele tinha empresas, mas ele não tinha o principal na sua vida. Ele não ainda conhecia aquele que havia de morrer, aquele que havia de sacrificar. Ele não tinha ainda intimidade, ele não conhecia a fundo, mas mesmo não conhecendo a fundo, ele não pensou duas vezes em seguir a Jesus. Eu falo para você que essa noite, um bom pescador, ou até mesmo um pescador, ele fica sobre as águas. Eu acho interessante o que Jesus fala, que fala que ele vai ser pescador de homens. Todos vocês sabem que o pescador ele pesca o que está abaixo deles, jamais pescará o que está em cima, o sinal que vive acima deles são aves. E Deus me fez entender nessa simples passagem que Deus chamou aqueles homens para tirar aquelas pessoas que estavam no fundo do poço. Deus, com aquela palavra, ele confirmou no meu coração. Ele falou assim: Jairo, sabe por quê
eu chamei Pedro para ser pescador de homens. Porque, na verdade, o mundo necessita de pessoas que vão aonde ninguém vai, que faz o que ninguém faz, que tem a coragem de fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. É muito bom e agradável nós irmos atrás de pessoas agradáveis, pessoas que estão bem com todo mundo. É muito bom a gente estar próximo de pessoas que todo mundo gosta de estar perto. Pessoa equilibrada, pessoa que muitas das vezes a gente fala uma palavra errada, e aquela pessoa se contém. É muito bom. Mas procurar pessoas com defeitos, procurar pessoas desequilibradas, procurar pessoas doentes, em hospitais, em prisões, isso é difícil. E o chamado de Deus para a nossa vida, ele é até o fundo. Não se contentar simplesmente com o nível do mar, é pescar onde o olho não enxerga, é ir até um local onde você nunca imaginou. Pedro então inicia, os discípulos iniciam o seu chamado, e parece que tudo que Deus nos chama tem que ter um sofrimento. A palavra do Senhor fala que eles foram perseguidos. Jesus, por sinal, foi o mais perseguido que existia naquela época. A perseguição era tanta que cravavam Jesus em uma cruz. Mas a palavra do Senhor fala que ao terceiro dia ele ressuscita. E o que me chama a atenção é que após ele ressuscitar, ele se encontra com uma pessoa que talvez muitos dos israelitas, das pessoas que viviam naquela época, jamais procurariam primeiro essa pessoa. A palavra do Senhor fala que após ele ressuscitar, ele aparece primeiro a uma mulher, chamada Maria Madalena. Talvez você possa estar se perguntando, mas por que jamais eles apareceriam? Jesus apareceria primeiro uma mulher. A cultura judaica, muitos sabem, que eles não valorizavam as mulheres. Quando um homem nascia de uma mulher, aquela mulher era impura por 7 dias. Mas quando uma mulher nascia de uma grávida, aquela mulher era impura por 14 dias. Então, tudo que era relacionado à mulher naquela época era em sentido pejorativo. Mas o que me chama a atenção de Jesus é que ele poderia ter aparecido primeiro para Pedro, primeiro para Tomé, primeiro para João, que ele reclinava sua cabeça quando estava à mesa. Mas ele procurou primeiro uma mulher. E você talvez pode estar se perguntando qual é o objetivo dele aparecer primeiro para uma mulher. Como eu já disse, a mulher naquela cultura era dispensável. Jesus queria provar que ele não despreza ninguém. Não importa a sua história, não importa de onde você veio, não importa quem você era, não importa quem você pensa que você é hoje, não importa se você é pecador, não importa se você é desprezado pela família, pelos amigos, pelos colegas, pelas pessoas do seu serviço, você sempre é o último. Mas Jesus te valoriza como o primeiro filho, como a pessoa mais importante nessa terra. Não espere valorização de pessoas. As pessoas às vezes nos pedem. Muitas das vezes esperamos algo de alguém e ela nunca nos dá, nunca nos concede. Mas o meu Deus, a seu tempo, Ele nos enxerga, Ele nos compreende. E no momento certo Ele dá aquilo que nós precisamos. Muitas das vezes não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos. Logo em seguida, Ele então começa a se reunir, aparece aos discípulos. E aqui eu quero compartilhar uma curiosidade. Ele aparece aos discípulos. E um dos discípulos não estava presente na sua primeira aparição. E na verdade esse discípulo, ele é muito taxado pelas igrejas, pelas pessoas que ministram. O nome desse discípulo era Tomé. E muitos falam assim: tem que ver para crer igual a Tomé. Mas na verdade, se você pegar os 3 evangelhos,
Mateus, Marcos e Lucas, você vai observar que no final de cada livro desse, a palavra do Senhor fala que todos os discípulos, ou alguns dos discípulos, não acreditaram, ou não tinham tanta certeza, ou estavam totalmente temerosos quando viram Jesus. Mas somente no Evangelho de João, Tomé aparece como alguém que não acreditou. Eu prefiro acreditar em 3 citações do que em uma. Por sinal, a interpretação bíblica fala que para você formar alguma tese, você tem que ter pelo menos 2 ou 3 citações da Bíblia, versículos. Então, muito cuidado quando se falar de um discípulo de Deus, porque assim ele, como os outros, também não acreditavam, ou pelo menos tiveram pecado. Mas a palavra do Senhor fala que Jesus, prosseguindo, apareceu a segunda vez, ele creu. E no final do capítulo 21 de João, é aqui que eu quero chegar. Jesus faz uma pergunta que ele já havia feito antes. Quem sabe da história, sabe que Pedro já havia negado Jesus. Mas não se negar, ele falou que jamais negaria. Falou que amava o mestre. Mas quando veio a prova, a tribulação, a primeira coisa que ele fez foi negar Jesus. Mas Jesus agora estava ressuscitado. Jesus tinha ressuscitado, ressurgido entre os mortos. E parece que Jesus gosta de bater na nossa ferida. Já viu que parece que às vezes as coisas que a gente mais teme é que acontecem conosco? Às vezes a coisa que a gente fala assim: Deus, isso pode acontecer. Mas se isso daqui acontecer, acaba comigo. Acaba com a minha vida. E parece que Deus faz assim: deixa eu ver se é verdade. Lembra da história de Jó? Jó era um homem reto, íntegro, e que se desviava do mal. Mas ele tinha um medo. Ele temia alguma coisa. Ele não temia a sua própria vida. Ele não temia a vida da sua esposa. Ele não temia perder os seus bens. Mas ele temia os seus próprios filhos terem pecado. E a palavra do Senhor fala que ele sacrificava todos os dias pelos seus filhos. Porque porventura eles poderiam ter pecado. O que Deus fez? Levou todos os seus filhos. Muitas das vezes a gente não sabe, porque muitas das coisas sobrevêm sobre a nossa vida. Muitas das vezes a gente chega a falar que Deus é um Deus ruim, porque sabe exatamente aquilo que nós não queremos que aconteça conosco. E é exatamente aquilo que acontece conosco. Muitas das vezes a gente não quer ser sentado dentro de uma casa. Muitas das vezes nós, como um homem de casa, não quer que a prova chegue dentro do nosso lar. Sabe o que Deus está buscando? Um relacionamento verdadeiro conosco. Ele quer saber se verdadeiramente com a prova, com a luta, com a tribulação, que mesmo com aquilo que você não queira, ou pelo menos que você não queria que acontecesse na sua vida, mesmo acontecendo, você não vai se separar dele. Mesmo acontecendo aquilo que você não quer, se você vai continuar sendo fiel a ele. Mesmo se Deus não prosperando, porque muita gente quer prosperidade, mas a palavra do Senhor não promete prosperidade. Se mesmo você padecendo, mesmo você sendo provado no seu corpo físico com doenças, com enfermidades, você não vai negar a Ele. Deus quer saber até onde vai a sua fidelidade. Deus precisa saber até onde está o seu relacionamento com Ele. Deus precisa saber a qual grau você está com Ele. De firmeza, de entusiasmo. Muitas pessoas se entusiasmam porque Deus abre uma porta. E por momentos, por meses, continuam agarrados com o Senhor. Mas ao passar do tempo, sabe o que faz? Quem abriu essa porta foi eu, é minha capacidade, é eu comigo. Não, é porque eu sou bonitinho. Aí a pessoa fala bem. Tudo que faz na nossa vida é Deus. Se você está empregado hoje, agradeça a Deus. Se a tua família serve a Deus, agradeça a Ele. Se a sua vida tem melhorado, agradeça a Ele. E o que mais pode te chocar, se a prova está batendo na sua casa, agradeça a Ele.
Porque a palavra do Senhor fala que Ele prova a quem Ele ama. Jesus então questiona Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? Ele faz essa pergunta por 3 vezes. E por 3 vezes Pedro fala: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Mas tem algo revelado na palavra do Senhor aqui que não é muitas vezes falado. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? O original não está escrito que ele estava perguntando com o mesmo amor que Pedro respondeu para Jesus. A palavra do Senhor fala que quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele está se referindo ao amor perfeito, ao amor ágape, ao amor excelente de Deus. Ou seja, um amor que está acima de todas as coisas, um amor que está acima de provas, um amor que está acima de tribulações, um amor que está acima das portas fechadas, um amor que está acima das enfermidades que possam assolar, um amor que suporta todas as coisas. Era essa a pergunta que Deus fez para Pedro. O seu amor por mim está acima de todas as coisas, Pedro. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Eu te amo, Senhor. Só que a resposta de Pedro não foi o mesmo amor do que Jesus. Porque o original fala que o amor que Pedro respondeu é o amor filho, ou filéu, como Pedro. O amor de amigo. O amor de pessoas que você anda durante o dia. E eu duvido que se esse amigo falar assim: morre por mim hoje. Duvido se você vai morrer. Mas o amor de Deus faz isso. Eu trago para vocês a história de Sansão. Sansão muitas das vezes é bombardeado porque ele fez algo que o matou. Mas se você leu o início da sua história, Deus fala para sua mãe e para o seu pai o seguinte: ei, eu vou começar a livrar o meu povo dos filisteus. Começar. Muitas pessoas pensam que ele ia terminar com os filisteus. Não, ele ia começar. E a palavra do Senhor guarda nos seus últimos sussurros de vida. E tem algo que eu acho maravilhoso. Ele estava errado? Estava. Ele cometeu coisas erradas? Cometeu. Mas a palavra do Senhor fala que o cabelo dele começou a crescer. A palavra do Senhor fala que ele pediu para ele enxergar pelo menos por um dos seus olhos, para que ele pudesse contemplar a derrota dos filisteus. E a palavra do Senhor fala que naquele dia mais matou Sansão do que todos os outros que eles tinham matado. Muitas das vezes, porque nós não somos perfeitos, nós erramos perante Deus. Como Pedro, nós negamos muitas das vezes. Todos nós, em decorrentes situações da vida, nós preferimos nos excluir como servos de Deus. Muitas das vezes, dentro da nossa empresa, a gente prefere muitas das vezes fazer o que o chefe quer do que o que a palavra diz. Quantas das vezes, dentro da nossa casa, para a gente não ficar mal com o esposo, ou muitas das vezes com a esposa, com a mãe ou com o pai, excluímos a verdade, ou como muitos dizem, omitimos a verdade. Na verdade, não mentira. Por preferirmos estar bem um com o outro, por preferirmos não ferir um com o outro. Isso é negar a Jesus. Isso é negar aquele que nos enviou. Isso é negar aquele que se sacrificou por nós. Voltando, Jesus não perguntou se Pedro era amigo dele. Jesus perguntou se ele o amava como amor por ele. E é aqui que eu quero parar nessa noite. Até onde vai o seu amor por Deus? Será que o seu amor por Deus é somente um amor de interesse? É somente, Deus, eu vou à tua casa, eu vou participar desse zelo, Senhor. Mas quando o Senhor me conceder a vitória, vou fazer tudo de novo. Será que o seu amor ele é tão passageiro, é tão efêmero, é tão pequeno, que a gente só serve a Deus por aquilo que a gente pode conquistar?
por aquilo que a gente precisa, por aquilo que a gente está carecendo no momento. Deus está perguntando: você me ama como amigo ou você me ama como amor perfeito? E a gente nunca descobre porque as coisas da nossa vida não andam. A gente não sabe porque vem coisas terríveis na nossa vida. Vem prova, vem dificuldade de um lado, vem enfermidade do outro. Causa da justiça não é respondida, fica sempre prorrogando por mais um ano, mais um ano. E a gente não entende que as provas são para gerar relacionamento com Deus. Quando você entender que tudo que acontece de ruim na sua vida e de bom é para você se relacionar melhor com Deus, você vai descobrir o amor. A palavra do Senhor fala que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muitas das vezes falta a gente se aproximar um pouco mais de Deus, para que a gente possa enxergar tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Sabe o que eu fico triste? Essa semana eu falei com uma pessoa: tem comida, está faltando isso, meu filho está assim, não sei o que. Eu falei assim: cadê Deus? Mas está vendo tudo isso na minha vida? É porque Deus não está comigo. Eu falei assim: você não conhece ao Deus que você serve. Nós vivemos nessa terra, nós não estamos dizendo de padecer, de sofrer. Nós não estamos dizendo de nada nessa terra. Mas sabe qual a garantia de Deus? A palavra do Senhor fala que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do céu. Muitas das vezes a gente pensa que a gente está sozinho por causa do silêncio de Deus. Mas saiba você que Deus também age no silêncio. Muitas das vezes a gente busca, pede, porque a palavra do Senhor fala: pedi e dá-se-vos-á. Mas parece que a gente pede e Deus nunca responde. Mas existe um tempo de Deus. A palavra do Senhor fala em Eclesiastes no capítulo 3 que tudo tem um tempo determinado. E o principal, tudo tem um propósito aqui nessa terra. Deus às vezes não te responde na hora, porque às vezes você não vai ter capacidade de administrar aquilo que você está pedindo. A verdade é essa. Muitas das vezes a gente pede algo que a gente não tem capacidade de administrar. Muitas vezes a gente busca algo que a gente ainda não está preparado para ter nas mãos. Muitas das vezes a gente tem como objetivo algo que a gente não pode ter ainda nas nossas mãos. Eu amo ao Senhor, porque Ele nos concede aquilo que pedimos quando estamos preparados para receber. Eu amo o Senhor, porque Ele nos prepara para receber. E sabe quem foi Pedro? Como eu já disse, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro fugiu quando falaram assim: você se parece com ele. E Pedro fugiu. A palavra do Senhor fala que Pedro, meu Deus, Pedro, quando foram prender a Jesus, o que Pedro fez? Cortou a orelha de um mal. Parecia que Pedro ainda não era convertido. Parecia que o amor de Deus ainda não estava no coração dele. E quando Jesus novamente fez essa pergunta, parecia que o amor de Deus ainda não estava no coração dele. E muitas das vezes acontece conosco. Nós vemos milagres de Jesus. Nós contemplamos coisas maravilhosas de Jesus. Nós ouvimos mensagens maravilhosas de Jesus. Mas parece que o amor ainda não está dentro do nosso coração. Eu não estou falando de qualquer um. Eu estou falando de Pedro, o mais próximo de Jesus. 3 pessoas eram mais próximas de Jesus: Pedro, Tiago e João. Na transfiguração lá no monte, quando apareceu Moisés e também apareceu Elias, e Jesus subiu aos céus, Jesus levou 3 dos seus amigos mais próximos: Pedro, Tiago e João. Muitas das vezes o relacionamento íntimo com Deus
não é sinônimo, ou pelo menos um relacionamento próximo com Deus, não é sinônimo de amor a Deus. Talvez você entrou aqui essa noite depois de eu falar essas coisas repetidas vezes sobre o amor. Você pode ter falado assim, mas eu amo ao Senhor, porque todo mundo eu estou aqui. Eu amo o Senhor porque Ele não deu a Bíblia. Eu amo o Senhor porque eu oro. Eu amo o Senhor porque eu ouço Ele falar. Eu amo o Senhor porque eu já vi coisas maravilhosas que Ele fez. E qual a diferença de você e Pedro? Pedro passou por tudo isso, mas ele não amava Deus. Eu quero falar para você essa noite que Deus quer o melhor sim. Eu quero falar para você essa noite que Deus quer um relacionamento verdadeiro. Deus quer essa noite que você ame Ele mais do que tudo nessa terra. Pense no seu esposo ou a sua esposa. O amor já é grande, mas ele não pode se comparar ao amor de Deus. Talvez para uma mãe, um pai e um filho é a coisa mais maravilhosa que tem nessa terra. Mas Deus tem que estar acima dele, meu querido. Deus quer o primeiro lugar. A palavra do Senhor fala buscar em primeiro lugar meu reino e a justiça. O mandamento, todos os mandamentos da Bíblia, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu trago uma mensagem tranquila para vocês, mas uma mensagem de relacionamento com Deus. Você não pode viver nessa terra sem amar o Senhor. Você não pode conseguir vitória sem amar a Deus. Na verdade, o que acontece com a nossa vida quando nós não amamos a Deus é porque a palavra do Senhor fala que o sol dele e a chuva, o sol brilha para justos e injustos, assim como a chuva. Então, muitas das vezes, a bênção que nós alcançamos é porque existe alguém que está ao nosso lado que é fiel ao Senhor. Existe alguém ao nosso lado que busca. Existe alguém ao nosso lado que intercede por nós. Existe alguém ao nosso lado que se sacrifica por nós. Existe alguém ao nosso lado que está preocupado com a nossa vida. Existe alguém ao nosso lado que clama dia e noite: meu Deus, responde. Existe alguém que está clamando pela sua vida, mas é necessário que você faça a sua parte. É necessário que você se dedique a Deus. É necessário que você o busque a cada dia mais. É necessário que você não se importe se está tudo bem na sua vida para você procurar Ele, porque Ele é a sua essência. Ele é o seu tudo. Ele deu a sua vida por você, para que hoje você alcançasse liberdade, vitória, para que todas as barreiras fossem derrubadas através do seu nome. Foi por causa de você que Ele sofreu na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor fala que Ele não amou com simples amor. A palavra do Senhor fala em João, no capítulo 3, no verso 16, fala que Ele amou a mim e a você de tal maneira. Ele não amou como um amigo ama. Ele amou com amor perfeito. E não se importa se você é imperfeito. O amor dele te aperfeiçoa. O amor dele te basta. O amor dele supre as suas necessidades. O meu Deus é um Deus tão maravilhoso que a palavra do Senhor fala que por mais que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Pedro era totalmente imperfeito, pecador, totalmente errado. E Jesus fez uma pergunta para ele se ele o amava, e ele respondeu na sua sinceridade, porque ele ainda não amava a Deus com o amor perfeito. Ele amava como um amigo. É legal sair com Jesus para alguns locais, ir para a igreja, ir para o retiro, mas levar ele em todo local eu não levo. É legal ir na igreja, a gente adorar, mas lá no meu trabalho eu tenho que mentir em algumas coisas. Lá no meu trabalho Jesus não vai. Lá na minha faculdade ele não pode entrar porque as minhas amizades não edificam.
minha casa, eu não levo ele, eu levo ele para a igreja, porque eu maltrato a minha esposa, porque eu maltrato meu marido, porque eu não estou educando meu filho como devo educar na luz da tua palavra. Querido, eu não quero jamais machucar o amor, mas foi essa palavra que Deus mandou. Eu não vim aqui para bater em vocês. Eu não vim aqui para trazer uma palavra. Mas também tem gente falando que esse pretinho velado não sai da onde para falar essas coisas duras. Mas Deus quer um relacionamento com você. Parece que eu vejo Deus no canto da sua casa, esperando você falar com Ele. Como Ele não é igual, porque Ele é Deus. Mas só para você entender, no tempo das vezes, quando você chega em casa, quem tem um cachorrinho lá sabe, você chega em casa, parece que o menininho, o cachorrinho está ganhando tudo que tinha de bom na terra, está ganhando aquela melhor comida. E muitas vezes você não faz nada, mas o bichinho fica uma felicidade que muitas vezes a gente fala, meu Deus, que cachorro é esse? Mas se você não fala com ele, ele fica meio tristinho, meio cabisbaixo. Já viu quando você passa reto de uma criança, passa por ela e não fala com ela, querendo falar com você? Ela fica meio amuadinha, meio triste. E parece que Deus muitas vezes é assim na nossa vida. Deus nos protege durante o dia. Deus nos dá o ar que nós respiramos, é uma coisa maravilhosa. Deus nos dá um teto para morar. Deus nos sustenta. O que temos dado para Ele? Será que nós temos um relacionamento? Você passa uma semana sem falar com seu esposo ou com sua esposa? Você passa um dia sem falar com seu filho?